Oba, 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 Renato chegou, trazendo a alegria pra galera tricolor. Oba, 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 Renato vem aí, na Barra de Laranjeiras ele vem pra sacudir. É isso aí, galera. O homem está voltando pra casa. E aqui nesse Resenha Express a gente vai falar detalhes aqui da contratação de Renato Gaúcho, notícia trazida em primeira mão pelo Resenha, tá? Marquinhos Cabidelli, jornalista Marcos Cabidelli, que é nosso parceiro aqui no canal, tá sempre com a gente aqui, né? Sempre prestativo, sempre à disposição para ajudar um amigo querido. Ele trouxe aqui, nos deu o privilégio, o prazer de anunciar praticamente em primeira mão que Renato Gaúcho estava sendo contratado pelo Fluminense. Então, fica aí, tá começando o seu Resenha Express. É isso aí, galera. Pergunta a vocês. Vocês se perguntaram se vocês estão inscritos nesse canal? Pô, se vocês não viram se estão inscritos, dá uma olhada aí. Vê se vocês já não estão inscritos, se estão inscritos ou não no Resenha. Deixa o like nesse vídeo e nos ajude a crescer cada vez mais, beleza? Então, galera, ontem o nosso amigo Marquinhos Cabidelli aqui, numa live épica do Conexão Tricolor, nos trouxe em primeira mão, né, a contratação de Renato Gaúcho pelo Fluminense. É isso mesmo. Quando ninguém tinha sequer dado a entender que o Renato poderia estar sendo contratado, Marcos Cabidelli cravou ontem à noite aqui. Vou botar um pedacinho aqui do vídeo do Marquinhos Cabidelli falando que Renato estava sendo contratado pelo Fluminense. Se liga só aí nesse pedacinho do vídeo do Cabido aí. Amigos, quer falar? Posso interromper rapidinho? Claro. Chegou uma mensagem para mim aqui, cara. Tem gente cravando Renato. Aí, ó, em primeira mão aí, Cabidelli tá falando aí. Eu quero ver o sorriso do Bahia. Não, olha só, recebi uma mensagem aqui agora, tá? Acabei de receber uma mensagem aqui agora, dizendo, pode dar, o Renato vai chegar. Exclusivo, hein? Exclusivo, Cabidelli, meu amigo Cabidelli, jornalista. Então tá aí, o Cabidelli trouxe a informação de que o Renato Gaúcho vai chegar. Ele falou aí, depois ele complementou, disse que ele estava contratado, deu uma segunda informação que ele deu, uma outra fonte ainda não estava confirmando, mas essa fonte dele afirmou ontem à noite, por volta das 10h45, 10h40, que o Renato Gaúcho estava contratado. O Cabidelli trouxe pra gente em primeira mão. O vídeo está completo aí, esse corte está completo aí no canal. Quem quiser ver o corte, é só ir aí, dar uma olhadinha, tá aí no canal para vocês olharem. Então, o Cabida trouxe pra gente aqui, ao vivo, né, a informação de que o Renato Gaúcho estaria fechado com o Fluminense. E foi aquele verdadeiro rebuliço, né? Aí logo depois todas as mídias começaram a falar aí da contratação do Renato Gaúcho, né? E a gente vai trazer para vocês aqui as repercussões de ontem para hoje, ó. Mais repercussões de ontem para hoje, ó. O UOL trouxe a notícia também, e o UOL tem esse problema, né? O UOL tem esse problema aqui, ó. O UOL trouxe a notícia. Deixa eu botar aqui para vocês aqui, porque o UOL tem esse problema. Mas vamos lá, vamos ampliar aqui para vocês poderem ver, né? Que o UOL logo depois trouxe essa notícia. Aí, ó, o UOL, o GE aqui embaixo, Renato Gaúcho fica por detalhes. Depois aqui, ó, CNN, Renato Gaúcho se aproxima de acordo com o Fluminense. Netflu, jornalista diz que Renato Gaúcho está perto de ser anunciado. Aí vai falando aqui, ó, o Terra, Renato Gaúcho perto do Fluminense. O RTI Esporte, Mário Bittencourt, o programa conversa com o Renato Gaúcho segunda-feira. Enfim, não é segunda-feira. Renato Gaúcho está contratado e já deve, inclusive, comandar o time contra o Bragantino. Aí foi isso aí, ó. Uma enxurrada de notícias sobre Renato Gaúcho, contratado pelo Fluminense. E é isso, galera. O Cabidelli trouxe a informação aqui ontem pra gente, que Renato está vindo pro Fluminense. Já tem informação, inclusive, dando conta de que ele vai receber 1,5 milhões de reais de salário por mês como treinador do Fluminense. Renato Gaúcho tem 61 anos, tem passagens anteriores pelo Fluminense, tem uma história no Fluminense como jogador e como treinador. Foi o campeão carioca em 95, no Fla-Flu mais épico da história, em que ele fez um gol de barriga no fim do jogo, né? Tá aí para todo mundo ver, o histórico gol de barriga, né? Renato Gaúcho também tirou o Fluminense da fila de 26 anos sem títulos nacional, como técnico em 2007, que levou o Fluminense à conquista da Copa do Brasil. Em 2008, foi vice-campeão da Copa Libertadores da América pelo Fluminense como treinador. Enfim, Renato Gaúcho tem uma história no clube muito grande. Além disso, com o Grêmio,
né? Clube que ele é o maior ídolo, ele conquistou 7 campeonatos gaúchos, 2 Copas do Brasil, 1 Libertadores. É um técnico realmente de grandes conquistas em sua carreira. Renato Gaúcho estava no Grêmio até a temporada passada, terminando seu vínculo com o clube gaúcho, e está aí voltando ao Fluminense. E assim, galera, de antemão, sei que o Renato Gaúcho divide muitas opiniões na torcida. Não vou dizer que divide, que eu acho que nem divide tanto. Eu acho que ele tem pessoas que não gostam do trabalho do Renato Gaúcho como treinador. Isso aí eu sei que tem na torcida do Fluminense. Mas o Fluminense ele costuma dar muito certo com treinadores, com profissionais que tem essa carga emocional com o clube, essa relação com o clube forte. O próprio Fernando Diniz, ninguém diria que o Fernando Diniz conquistaria uma Libertadores como treinador, né? Eu não estou falando só do Fluminense, né? O Fernando Diniz, pela primeira vez, obteve resultados na sua carreira como técnico pelo Fluminense. Todas as passagens por outros clubes que o Fernando Diniz teve foram catastróficas, sendo demitido com pouquíssimo tempo de trabalho por resultados absurdos, péssimos, como ele teve em toda a sua carreira. E no Fluminense ele conseguiu a importante marca de fazer um trabalho de mais de 2 anos e com conquistas consideráveis. Fernando Diniz tão contestado, né? Você vê que ele sai do Fluminense, vai para o Cruzeiro, faz um trabalho péssimo e é demitido com pouquíssimo tempo. Ou seja, o Fernando Diniz é um desses casos. O Renato Gaúcho é a mesma coisa, ele inicia a carreira dele como treinador praticamente no Fluminense. Tem a sua primeira grande conquista pelo Fluminense. Essa simbiose técnico e clube, ela é muito importante. O Fluminense tem um bom time. O Renato não é um treinador, como muita gente fala, que distribuidor de coletes. Ele não é distribuidor de coletes. O Renato Gaúcho é um treinador que tem, sim, está na média do futebol brasileiro, está na média dos melhores técnicos do país, o que também não é uma grande vantagem, mas a gente não está falando de um mundo em que o Fluminense ainda, vamos dizer assim, desbrava. O Fluminense não é um clube que monta planejamento para futebol baseado em detalhes profissionais, não é isso. A gestão de futebol do Fluminense ela é amadora, ela não é uma gestão de futebol profissional. Temos poucos clubes no Brasil que tem isso, né? O Palmeiras é um deles, o Flamengo é outro deles, e o Botafogo é outro deles. Esses 3 clubes são os únicos clubes no futebol brasileiro hoje que montam departamentos profissionais de futebol, que pensam em futebol de uma forma profissional. O Fluminense está na média de todos os outros clubes brasileiros. Ele não pensa futebol de forma profissional. Ele monta futebol baseado na política, baseado em questões econômicas do próprio clube. O Mário claramente contrata o Renato Gaúcho por motivação política. Ele tem um ano eleitoral importante, ele precisa de um cara que agregue a torcida, ele precisa de um bom treinador para os padrões do futebol brasileiro, que tenha condição de ter resultados desportivos em curto prazo. O Renato é esse cara. E também, sob o ponto de vista do futebol, o Fluminense precisava de alguém assim, alguém que agregasse, alguém que juntasse, que fechasse o grupo, que fosse uma unanimidade entre os atletas. O Renato com certeza é uma unanimidade entre os jogadores. Um cara que também tem bons trabalhos anteriores. O Renato é um treinador que tem, sim, histórico de times bem organizados. O Grêmio dele, campeão da Libertadores, era um time que jogava num 4-2-1-3 de forma bem organizada. Às vezes fazia um 4-3-3 com 3 volantes. O Renato gosta do modelo de jogo de 3 volantes. Ultimamente ele tem aderido mais a um dos 2 volantes mais habilidosos com saída de bola e um volante mais fixo, mais defensor mesmo. Então o Renato ele tem essa característica, mas os times do Renato Gaúcho, diferente do que muita gente fala, são times organizados. Se não tem tanta variação tática, tem sim organização, né? E tem esse fator motivacional, esse fator de gestão de pessoas que o Renato tem como poucos. Então, o Renato vem para o Fluminense para atender a uma demanda reprimida que o Fluminense tem, que é factual, e que o Renato tem condição de resolver a curto prazo. Eu acho que o casamento acaba sendo perfeito por conta dessas contradições que o Fluminense vive hoje. Então, é isso, galera. Provavelmente o Renato deverá ser anunciado hoje ainda, né? Ou então, com certeza, com alguma coisa excepcional. Espero que a gestão Mário Bittencourt aproveite o marketing dessa contratação para fazer alguma coisa em termos de marketing interessante para o clube. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa de interessante aí. Mas é isso, como trouxe o Cabidelli, Renato Gaúcho é um novo técnico do Fluminense. E em breve o Mário e a gestão do Fluminense vai aí anunciar isso oficialmente. Valeu? Saudações tricolores, esse foi o Resenha Express de hoje. Fiquem ligados, a qualquer momento podem vir mais vídeos, mais informações no nosso canal. Um abraço, galera.